você abrir, por gentileza, a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Nós vamos ler a conclusão do sermão do apóstolo Pedro, líder do colegiado apostólico, no versículo de número 37 em diante. O tema da reflexão de hoje é batismos, obra do Espírito Santo. Batismos, no plural, obra do Espírito Santo. E é sobre isso que nós vamos refletir na noite de hoje. Nós vamos falar de pelo menos 2 tipos de batismos e nós queremos refletir hoje com os irmãos. Hoje nós estamos na nossa potência máxima, tivemos o nosso mini encontro com Deus. Ainda existe uma população aqui desde as 8 horas, 8h30 da manhã, foi bênção. O Senhor tem feito grandes coisas na vida desta igreja. Amém, irmãos? Todo mundo encontrou? Atos do Espírito Santo, por meio dos apóstolos, capítulo 2, versículo de número 37, diz assim, o texto da Sagrada Escritura: as palavras partiram o coração dos que ouviam, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Diga comigo amém. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Pai, esta é a tua palavra. É a boa palavra, a boa mensagem do Senhor, a notícia nova, alvissareira ao nosso coração. Que teu Espírito Santo passeie e ministre, se movimente em nosso meio, falando ao nosso coração. É o teu Espírito Santo que opera, que faz a obra. Nós não temos capacidade, recurso nenhum para isso, mas a tua palavra diz que o Senhor intercede por nós com gemidos inexprimíveis, com gemidos e palavras inexplicáveis. É o Senhor que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então abrimos o nosso entendimento, abrimos o nosso coração. Aguça, Senhor, a nossa percepção espiritual para ouvirmos a tua voz e sentirmos a tua presença em nosso meio. Que saiamos daqui convictos, fortalecidos, encorajados a viver o bom, perfeito e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Que possamos viver o nosso propósito, o projeto que o Senhor estabeleceu para cada um de nós, no nome de Jesus. E a igreja que crê diz amém. Queridos, nós estamos aqui no texto na ocasião de Pentecoste, na festa da colheita, 50 dias após a festa da Páscoa. Nós estamos aqui com os discípulos reunidos, depois de receberem por 40 dias visitação, uma movimentação intensa, agora não do Jesus crucificado, agora do Jesus glorificado. Jesus então começa a dar algumas instruções, algumas orientações finais para os seus discípulos, durante 40 dias se movimentando. Em Atos no capítulo 1, versos de número 8, Jesus é elevado em uma nuvem de glória. Então ele deixa para os seus discípulos, para a sua igreja, uma promessa. Ele declara então: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Diga comigo, revestimento de poder. Permaneçam aonde vocês estão, permaneçam em Jerusalém, em Belém, permaneçam na igreja Batista Reviver, permaneçam aonde vocês estão, até que do alto vocês recebam virtude, revestimento de poder. Então serão testemunhas. A palavra testemunha é uma palavra que comunica mártir, e vocês serão mártires, estarão dispostos a viver e a morrer pela causa de Cristo. Amém, queridos? Vocês serão testemunhas em Jerusalém, em Belém, na Judeia, na região do estado, em Samaria, nas regiões vizinhas e até os confins da terra. Amém, queridos? O limite da nossa conquista, diga comigo, é os confins da terra. Vocês serão testemunhas, até que do alto sejam revestidos de poder, de unção e autoridade. E por 10 dias a igreja, diz a palavra, que permaneceu unânime em oração. Em Atos no capítulo 2, a promessa de Jesus se cumpre no derramamento do Espírito Santo.
A promessa que estava prescrita em Joel, a promessa profetizada por Jesus. Agora o Espírito de Deus, ele paira sobre a igreja, ele é derramado sobre toda a carne. Os discípulos receberam revestimento de poder e autoridade. Diz a palavra que os discípulos estavam acuados, amedrontados. Claro, haviam matado Jesus, o líder do ministério. Agora os discípulos estavam com medo, amedrontados, escondidos. Mas naquele momento Pedro nega Jesus antes da crucificação por 3 vezes. Pedro nega Jesus agora. No livro de Atos, no capítulo 2, os apóstolos, os discípulos recebem um revestimento, uma unção nova, uma unção de poder, de dínamos, presença viva do Espírito Santo. E diz o livro em Atos, no capítulo 2, que eles estavam unidos em um só lugar, orando, unânimes, perseverando em oração. E de repente veio do céu um som semelhantemente a um vento impetuoso, e encheu toda a casa de fumaça. Se viu línguas de fogo sobre a cabeça de todos aqueles que estavam ali reunidos. 120 pessoas orando. O Espírito Santo foi derramado sobre todos que estavam ali unidos em oração. E naquele mesmo momento, aqueles discípulos que estavam antes amedrontados, acovardados, escondidos, limitados, aqueles discípulos que não ouviam mais a orientação, a voz do Senhor, agora esses discípulos que estavam ouvindo somente a voz do medo e do pavor, esses discípulos recebem uma unção nova, recebem uma virtude nova, recebem um poder de Deus fresquinho. Então a porta se abre e eles vão para fora, para a rua, pregar e anunciar o Evangelho de Jesus. Aleluia! Celebre ao Senhor por isso. Aleluia! Os discípulos recebem virtude, poder de Deus. E agora então, com o cumprimento da promessa, com o cumprimento da palavra, aquelas pessoas que estavam ali na cidade, a cidade estava em festa, Jerusalém. Diz a palavra que existiam judeus de várias nacionalidades, gente de vários povos, de várias nações. E agora aquelas pessoas que ouviram aquele estrondo, aquela explosão, aquele barulho na cidade de um vento, semelhantemente de um vento impetuoso, aquela língua de fogo visível sobre a cabeça de todos, e eles começaram a profetizar, fluindo em outras línguas. O povo começou a acusar: eles estão bêbados, eles estão porres, mas como é que pode? São 9 horas da manhã apenas. E eles começaram a acusar. Então o mesmo Pedro que havia negado Jesus, o mesmo Pedro que havia se escondido, agora é o Pedro que se levanta com coragem, com poder, com valentia, estufa o peito e começa a pregar, a defender o Evangelho. E diz a palavra que Pedro pregou de maneira tão intensa, a pregação de Pedro foi tão poderosa, que o coração de todos que ouviam foram quebrantados pelo poder da palavra de Deus. Pregação boa é assim, irmão. Não é aquela pregação politicamente correta, não é aquela pregação para massagear o teu ego, não é aquela pregação para você ouvir aquilo que você quer ouvir. Pregação boa não é aquela pregação que o pregador é vendido. Pregação boa não é aquela pregação de mimimi. Pregação boa arrebenta o nosso coração, e nós somos então levados ao arrependimento genuíno daquilo que diz a palavra de Deus. Diz a palavra que todos que ouviam aquela mensagem, queridos, em nome de Jesus, aquela pregação foi intensa. O povo então não esperou o momento do apelo, o povo não esperou a conclusão da mensagem. O povo então perguntou a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, pois, nós, irmãos, para sermos salvos? E os discípulos, Pedro então diz: arrependam-se dos seus pecados. Querido, o primeiro batismo que existe é o batismo do Espírito Santo, é o batismo do selo do Espírito, é o batismo de arrependimento, de mudança de direção, de conversão genuína, em nome de Jesus. Antes eu estava caminhando na direção do pecado,
Agora eu convergi a minha vida, eu convergi os meus atos, os meus passos para a direção da cruz. A palavra de Deus diz, pode abrir para mim, por favor, Sueli. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versos 21 e 22. 2 Coríntios 1, versos 21 e 22. Amém? Vamos lá. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, pode passar, nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações. Com que propósito, irmão? Como garantia do que está por vir. Eu posso ouvir um amém? Querido, recebemos pelo menos 3 promessas neste texto. Recebemos unção do Senhor, recebemos presença viva do Espírito Santo, recebemos um selo de propriedade. Você é propriedade exclusiva do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Leão da tribo de Judá. Você não é mais escravo do pecado. Hoje você é cidadão livre, co-herdeiro com Cristo Jesus. Querido, existe uma garantia de Deus, e essa garantia é a própria habitação, é a presença viva, é a presença real, manifesta do amado Espírito Santo. Você recebeu um selo, você recebeu um selo de sangue, você é a habitação do Espírito Santo, existe unção derramada sobre a sua vida. É por isso que quando você sair daqui hoje, você vai sair diferente, porque existe uma porção nova. A palavra, querido, pode ser a mesma, mas a mensagem se renova. A palavra você pode conhecer de cor e salteado, mas a mensagem de Deus, a palavra de Deus te pega e te renova de dentro para fora no nome de Jesus. Existe uma unção nova da parte de Deus. É por isso que quando você sair daqui hoje diferente, as pessoas perguntarão o que aconteceu. E você vai dizer, o Senhor me ungiu. Eu fui selado pelo Espírito Santo. Hoje eu não pertenço mais ao mundo, ao pecado. Eu não pertenço a mim mesmo. Hoje eu sou propriedade de filho de Deus. Efésios no capítulo 2, versos 8 ao 9. Enquanto a irmã acha, querido, é necessário nós darmos um passo de fé nesta noite. A palavra de Deus diz em Romanos no capítulo 10, versos 9. Se confessarmos com a nossa boca e crermos com o coração que Jesus é o Senhor, que Ele ressuscitou do mundo dos mortos, então seremos salvos. Querido, é necessário uma confissão pública de fé. É necessário uma convicção no seu interior, no seu coração. Mas é necessário uma manifestação, uma expressão com a boca. Assim como Jesus um dia foi levantado no Gólgota, no monte mais alto de Jerusalém. Assim como um dia Jesus arrastou um madeiro nas vias dolorosas. Assim somos eu e você. Precisamos publicamente testemunhar a nossa fé a Ele. Jesus foi pendurado em um madeiro, publicamente de braços abertos em meu e em teu lugar. Por que será, querido, que você tem vivido uma fé cambaleante? Porque você tem se envergonhado do Evangelho na faculdade, na escola, dentro de casa, na vizinhança? Por que será que você tem se envergonhado e tem deixado a sua Bíblia física de lado, usado só o celular no aplicativo? Ei, querido, o Evangelho de Deus é poder de Deus para todo aquele que crê. Nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Existe poder na ressurreição de Jesus. Precisamos crer. Precisamos confessar com a boca, manifestar publicamente com a fé. E assim como Jesus um dia foi levantado em um madeiro publicamente à vista de todos, precisamos fazer o mesmo, publicamente expressar a minha fé, dizendo verdadeiramente, eu sou filho de Deus. Olha o que diz, querido, a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 2, versos 8 ao 9. Pois vocês são salvos pela graça. Querido, é favor imerecido. É favor imerecido por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Mais adiante, não por obras, para que ninguém se glorie.
Não há nada que você e eu possamos fazer para recebermos a salvação. A salvação é pela graça e é de graça. A salvação é dom da fé. A salvação é convicção, não é por obras, para que ninguém se glorie. Não é um troféu para merecimento, mas é um caminho de retidão, de arrependimento, de uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Abra o seu coração e permita o Espírito Santo, pastor Milton, pode continuar. E permita que o Espírito Santo de Deus fale a sua vida no dia de hoje. Pedro pregou, a mensagem partiu, quebrou o coração. Pedro quebrou tudo. O que faremos nós, irmãos, para sermos salvos? Esta é a pergunta do Espírito de Deus ao teu coração nesta noite. E a resposta do Espírito Santo, mediante a palavra, é necessário crer em Jesus. E cerca de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. E nós vamos ver em seguida o que aconteceu. Essa é uma noite diferente. Estava dizendo para o Milton, nós estamos cansados. Então tu vai começar e eu sei que tu não vai aguentar. Porque falou o dia todo. Já foi. Mas eu queria concluir esse raciocínio dizendo aos irmãos que naquele dia de Pentecostes, aquele foi um dia diferente na história da igreja. Foi um dia que marcou a história da igreja até hoje. Foi o dia em que o próprio Espírito Santo em ação fez com que as pessoas começassem a experimentar níveis diferentes de fé. O primeiro nível de fé é o que o Milton está dizendo, o nível de arrependimento, o nível de experiência, o nível de salvação, um nível tão forte que as pessoas que estavam numa festa de comemoração tiveram que parar devido à vibração no coração da igreja. Foi o primeiro dia que um culto atrapalhou uma festividade. Foi o primeiro dia em que os discípulos, pelo poder do Espírito Santo, foram confundidos e acusados de estarem embriagados. Então, queridos, na nossa caminhada de fé, e eu vou parar só nesses dois tipos de reação e de batismo que ocorreu. O primeiro batismo, então, foi o batismo de arrependimento, o batismo do Espírito, o selo do Espírito. Foi a primeira coisa que aconteceu naquele dia. Eles foram tocados e Pedro disse: arrependei-vos. Queridos, nós não podemos seguir a Jesus sem este arrependimento, sem quebrantamento. Mas se você olhar o texto de Atos, você vai descobrir o seguinte, que imediatamente depois de arrependimento, diz a Bíblia que eles foram batizados mesmo, todos em massa, houve batismo em massa. E nós estamos nesse tempo da nossa igreja pensando em fazer discípulos. E eu repito reiteradamente que nós não estamos preocupados com o número de fiéis seguidores da igreja. Nós estamos fazendo um apelo para que você se torne um discípulo de Jesus. Um discípulo passa por um arrependimento, um discípulo passa por uma experiência forte com o Espírito Santo. Um discípulo, ele experimenta o batismo. Todas as vezes que você tem uma experiência com Deus de conversão, de mudança de direção, como vimos aqui, o próximo passo é você dizer: eu quero me batizar. O próximo passo é dizer: eu quero me identificar com Jesus na morte e na ressurreição. O próximo passo é você abrir o seu peito e, como os apóstolos, dizer: eu quero dar o meu testemunho público da fé. Hoje pela manhã nós estávamos andando com um grupo de discípulos, orientando a eles sobre os primeiros passos da fé, sobre batismo, sobre vida cristã, sobre testemunho, sobre santidade, sobre vida. E concluímos hoje à tarde, passando o nosso curso de membresia para os que já foram batizados, mas precisavam se filiar na relação dos discípulos. Por isso, queridos irmãos, esta é uma noite que eu gostaria de apelar ao teu coração, que você que já experimentou a presença viva do Espírito Santo, você que já teve uma experiência de salvação, não fique parado esperando, pensando: será que eu devo me batizar? O batismo na Bíblia era imediato após a conversão. Foi assim com o eunuco lá em Filipos, que impede que eu seja batizado: eis a água
nada impede. Foi assim no dia de Pentecostes. Jesus mesmo nos deu exemplo de que o batismo é uma identificação, um ato de obediência. Antes mesmo, muito tempo antes do Pentecostes, Jesus, ao ser batizado, o Espírito Santo veio sobre ele e em voz bradou, dizendo: esse é o meu Filho amado em quem me comprazo. Querido, você não sabe a alegria que gera no coração de Deus quando nós decidimos obedecer, quando nós decidimos dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor, eis aqui o teu servo, a tua serva, comprometidos com a tua palavra. Por isso, nessa noite, meu querido, se tiver alguém aqui que ainda não decidiu pelo batismo, que já fez a decisão, já deu o primeiro passo, dizendo: eu recebo, eu me entrego a Jesus, eu me arrependo, eu recebo, já foi tocado pelo Espírito Santo, o seu próximo passo é receber o batismo público de fé, o batismo nas águas. Por isso eu queria nesta noite concluir este raciocínio, dizendo que esta é uma noite de salvação, essa é uma noite de batismo, é uma noite de convicção de fé, é uma noite de comprometimento com Deus. Eu queria que você fosse ficando em pé, e daqui a pouco eu quero orar por você, pode ficar em pé, e eu queria, ao concluir essa palavra esta noite, eu gostaria que você estivesse pensando em 3 direções. A primeira direção é se verdadeiramente você já experimentou um arrependimento genuíno. Se você verdadeiramente já entregou o controle total e absoluto da tua fé a Jesus Cristo de Nazaré. Se verdadeiramente um dia o Espírito Santo tocou no teu coração, e toda pessoa que é tocada pelo Espírito Santo, ela nunca mais será a mesma pessoa. Ela nunca mais será do mesmo modo. Por isso as pessoas confundiram a presença dos apóstolos, por causa da presença forte do Espírito Santo. Você não pode ter uma experiência de conversão e continuar do mesmo jeito. Há de ter uma mudança, é nova vida, é nova criação, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 9:7. Meus queridos, quantos de vocês hoje à noite já fizeram uma decisão por Jesus? Quantos de vocês hoje à noite já foram batizados em nome de Jesus? Só levante a mão os que já foram batizados, receberam Jesus e foram batizados. Membros de igreja, atuantes na igreja evangélica. Deus abençoe. Esse é o papel daqueles que fazem parte da igreja de Jesus. Na face da terra, a igreja cristã vai sempre repetir esse princípio. Você crê e depois você se batiza. Mas hoje à noite eu quero fazer uma convocação, eu quero fazer um apelo, eu quero orar por você, você que hoje já se comprometeu com esta igreja, pela membresia, você já tinha se decidido, e você já foi batizado. Eu quero chamar aqui à frente todos que hoje se comprometeram com o pacto de membro, para que seja reconhecido pela igreja. Eu quero chamar aqui à frente também todos que estão se decidindo para se batizar. Eu vou ser batizado no próximo batismo. Eu queria que você deixasse o seu lugar. Sueli, se nós pudéssemos cantar uma musiquinha. E enquanto canta uma música, pode ser uma dessas que nós já cantamos, eu quero que você deixe o seu lugar. Qualquer pessoa que está dizendo: pastor, eu estou comprometido, não venha só porque eu estou chamando, venha se o Espírito Santo tem tocado em você, e você diz: pastor, eu estou comprometido com esta causa, eu estou comprometido com esta palavra, eu estou comprometido com aquilo que o Senhor já tem dito. Você que ainda não se batizou, também venha em nome de Jesus. E você que hoje se pactuou com essa igreja pelo batismo, pode vir se posicionando aqui em nome de Jesus. Pode ir deixando os seus lugares. Quem quiser se batizar também venha em nome de Jesus.